Chamo agora para a sua fala Samuel Borges, representante da Frente pelo Desencarceramento. Boa tarde a todos, conseguem me ouvir? E só um minutinho, Samuel, e pergunto aí já ao pessoal que representa o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que vai se pronunciar na sequência, para vocês decidirem aí quem é que fala em nome do mecanismo, por favor, tá bom? Vamos lá, então, o senhor Samuel Borges. Então, eu tenho aqui uma tarefa de muita responsabilidade, que é representar os vários familiares e militantes que atuam nessa questão anticarcerária, e eu fico surpreso de estar numa reunião que trata de direitos humanos sobre a pandemia nos presídios e ver que a nossa análise é tão distante do que vem sendo falado aqui, e também me surpreende como vários órgãos diferentes também estão tendo tanta convergência, quando o que eu esperava era ter visões um pouco mais conflitantes, já que são órgãos que deveriam, inclusive, estarem se investigando. Mas vamos lá, eu preparei uma fala aqui, vou passar para vocês. Eu quero que vocês entendam que não é uma acusação pessoal a ninguém, mas que, por ser um ambiente democrático, quero apresentar aqui uma visão que destoa da de vocês. Mas vamos lá, a gente está tendo pouquíssimas testagens no Brasil como um todo, quanto mais dentro dos presídios. A gente está no escuro, estamos à mercê atualmente de um governo negligente e criminoso que omite a realidade dos fatos da pandemia. Lembramos que somos um dos países que menos testam no mundo por milhão e já temos mais de 10 vezes mais mortes proporcionalmente que um país próximo e mais pobre como a Argentina. Atualmente, a gente tem instituições da VEP, outras VEPs, mas especificamente a nossa VEP, que é o Distrito Federal, até o STJ, que estão preferindo arriscar um genocídio nas prisões do que relaxar o cumprimento de pena, com medidas de desencarceramento para acabar com a superlotação, que é, obviamente, o principal vetor de insalubridade e riscos de alastramento de contágio no presídio. É preciso não só implementar medidas cautelares para membros dos grupos de risco, que já vêm sendo negados por habeas corpus coletivos pelo STJ, mas também usar prisões domiciliares e as tornozeleiras eletrônicas existentes. No DF, até onde vai minha informação, existem mais de 6 mil tornozeleiras ociosas que poderiam estar sendo utilizadas para tirar as pessoas desse ambiente insalubre. A gente deveria focar a própria superlotação, priorizando a prisão domiciliar para condenados por crimes sem emprego de violência, para os quais é inválido o argumento de que, se estiverem fora das prisões, apresentariam grande risco à sociedade. É preciso sempre lembrar que prendemos mais pessoas no Brasil por furto do que por homicídio, e muito mais por tráfico, varejo de drogas sem violência, do que por crimes que de fato amedrontam a população, como o latrocínio e a violência contra a mulher. Esse sistema tem como objetivo não declarado o controle racista e elitista da população, comprovado por inúmeras pesquisas da sociologia e do campo da criminologia no direito, e não a defesa da sociedade perante os crimes mais danosos existentes. Segundo o resumo da semana dos pesquisadores do projeto Infovírus, o Distrito Federal, apesar de ter a terceira maior população prisional do país, apenas possibilitou que 60 pessoas do grupo de risco recebessem prisão domiciliar. Os dados disponibilizados no processo, que eu vou colocar o número aqui no chat, o PDF possui uma capacidade de 1.464 presos e uma lotação de 4.317. Eu posso citar aqui em relação aos outros ambientes. Então, a gente tem um cenário de superlotação que vem sendo pouquíssimo mencionado aqui na nossa reunião. O cenário atual é a VEP apenas adotou as medidas recomendadas pelo CNJ que contribuem para agravar o cumprimento de pena, nunca para relaxar. Por exemplo, suspensão de trabalho para remissão de pena, suspensão de saída temporária, suspensão das visitas familiares, até de parlatórios virtuais com advogados, o serviço de comunicação entre familiares apenados, que é uma coisa que foi mais mencionada aqui, que está extremamente precário. Extremamente precário. A gente tem inúmeros relatos de pessoas que, desde abril, quando começou isso, mandaram mensagens e não receberam nenhum comunicado de volta, ou receberam por agora, quase um mês depois. Então, está muito, muito precária essa situação. Enfim, as medidas adotadas são sempre de maior isolamento e nunca de desencarceramento. Apesar do CNJ também recomenda rever as prisões provisórias, adiantar a progressão de regime, que eu sei que foi colocado, mas de forma muito, já foi comentado aqui, inclusive no chat da reunião, de forma muito superficial, longe de realmente reduzir o problema central, que é a superlotação. Enfim, a gente precisa colocar em prisão domiciliar imediatamente as pessoas que estão
que são do grupo de risco, a doença e aqueles que estão com suspeita ou diagnóstico, mais do que vir com essa conversa de container, como era a proposta do DPEM há pouco tempo, ou aqui com algumas novas unidades. Enfim, não adianta também pensar em evitar aglomeração apenas suspendendo a visita de familiares, sendo que os policiais penais estão trazendo o vírus lá para dentro, porque eles circulam na sociedade. Então, é uma medida que agrava a pena, sim. Então, assim, nosso pedido, enquanto Frente pelo Escarceramento, a todas as lideranças e autoridades aqui, é que a gente faça um esforço coordenado para combater essa raiz do problema, da insalubridade, que é a superlotação. A nossa Suprema Corte já reconheceu em 2015 que as nossas prisões são inconstitucionais, são ilegais. Mantê-las superlotadas durante uma pandemia letal é um atestado inquestionável de atuação criminosa do Estado brasileiro. Lembrando que, segundo previsões do Imperial College, divulgadas pelo cientista brasileiro, especialista em virologia, Ashley Yamarino, a taxa de letalidade de Covid-19 por infecção, corrigido pelo nosso DH, é de mais de 1%. Isso significa que cerca de 200 mortes presos no DF e cerca de 7 mil, aliás, cerca de 8 mil mortes de presos no Brasil inteiro. Pode ser mais do que isso, é uma estimativa. Para a perspectiva punitivista, parece que isso é um preço pequeno a pagar, a reduzir a superlotação em cerca de 40%, 50%, que é o que é necessário para realmente não ter superlotação, e aí a gente tem um mínimo de condições reais de combater a insalubridade nos presídios. Porque, ao meu ver, a maior parte da conversa aqui está sendo querer tampar o sol com a peneira. E eu tenho a obrigação ética de fazer essa crítica, não quero desrespeitar ninguém, mas fazer essa crítica que isso assim, perante pesadores sérios, ou mesmo aos familiares que são mencionados aqui, e aos presos, nós somos uma comissão de direitos humanos, a gente está falando sobre direitos humanos dessas pessoas. Se a gente estivesse passando esse discurso para essas pessoas, a gente estaria atraindo muita raiva. Então, eu estou aqui para representar um pouco desse sentimento e pedir um pouco mais de sensibilidade para a urgência dessa questão para salvar vidas. A gente não vai fazer isso sem combater a superlotação. E se a gente não faz isso durante uma pandemia, quando é que a gente vai fazer de fato? Eu vi aqui falarem, acho que foi o promotor falar, em construir novos presídios. Isso é uma piada. Quando que construir presídios no Brasil reduziu superlotação? Isso é uma mentira, mentira. Isso é um projeto hiperpunitivista que já nos deixou na posição terceiro país que mais prende, em termos absolutos, e também o terceiro que mais prende, em termos proporcionais. Se você excluir os países com menos de 11 milhões de habitantes ao todo, eu já fiz esse cálculo, então, para quem diz que a gente não prende tanto proporcionalmente, é uma falsidade também. E esse discurso é o que coloca esse cenário de superlotação e faz que nos presídios tenha tantas doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, sarna, e ameaça a vida de tantas pessoas agora com a Covid-19. Então, eu finalizo aqui minha fala. Desculpa esse tom de desespero, mas é o desespero que eu recebo das mensagens de familiares que estão desesperadas sem ter notícias para passar para os seus filhos em relação a um pai, um marido que está lá e não consegue ter contato para saber se essa pessoa, ainda mais pessoas que são do grupo de risco, familiares que têm pessoas do grupo de risco nos presídios estão sofrendo muito. É um cenário de tortura psicológica. É muito mais grave do que nós que estamos nas nossas casas e uma quarentena autoimposta que está passando. Uma quarentena bem meia boca, porque ontem mesmo a gente tem manifestação na Esplanada pedindo fechamento do STF, fechamento da Câmara. A gente não está tendo nem um pouco de normalidade democrática nesse país. Então, a gente tem que ter uma visão um pouco mais realista sobre o que está acontecendo. Finalizo aqui, agradeço pelo convite. Obrigado, Samuel.